Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar de um assunto muito importante e, infelizmente, muito atual. Eu estou percebendo a necessidade de tocar no assunto luto. É um assunto muito delicado, muito sério, mas que vem agravando a vida de muitas pessoas. Pessoas que passaram pelo luto na infância, na adolescência e que hoje são adultos traumatizados devido a esse luto que essa criança e esse adolescente sofreu. Cleiranísia, mas é só a criança e o adolescente que sofre com luto? Absolutamente não. Meu foco aqui é falar de crianças e adolescentes justamente porque o meu foco é ajudar pessoas já adultas. Quando eu me refiro a luto na infância e na adolescência, eu estou me referindo aqui a pai e mãe, porque são eles os responsáveis por criar essa criança. Consequentemente, essa criança vai ter mais problemas no futuro relacionados a traumas do passado, principalmente traumas relacionados a esse luto, a esse episódio de luto que essa criança ou esse adolescente sofreu. Lidar com a perda não é fácil em nenhuma idade. Em todas as idades, nós não vamos conseguir lidarmos bem com a perda de um ente querido nosso. Isso eu falo de modo geral. O luto, cada pessoa passa pelo luto de uma forma diferente. Uns enxergam o luto de uma forma e outros de outra forma. Não quer dizer que o jeito que a pessoa A enxerga é certa e que a pessoa B enxerga errado. Não é nada disso. O luto é um processo e cada pessoa vai reagir de uma maneira diferente durante todo esse processo. O fato é que crianças que perdem o pai ou a mãe, elas terão um agravamento maior quando ela estiver na vida adulta, até mesmo porque essa criança ou esse adolescente, ele ainda é dependente desse adulto, desse ente querido que o deixou. Ele é dependente física e emocionalmente. E é claro que isso vai ter um peso maior na vida dessa criança. Infelizmente, eu conheço muitas pessoas na minha própria família e pessoas amigas e ex-alunos meus que tiveram que enfrentar o luto quando crianças ou quando adolescentes. O prejuízo é incalculável na vida dessas pessoas. Eu tenho familiares que perderam suas mães aos 6 anos de idade, aos 4, aos 2, e isso é terrível. É terrível você perder a sua mãe de qualquer forma, mas na infância é mais terrível ainda. Por isso, a necessidade de tocar nesse assunto. O meu foco aqui nesse canal são os adultos. Os adultos que estão traumatizados hoje devido a traumas que sofreram na infância. E o que é que eu percebo na vida daqueles que perderam ou o pai ou a mãe quando criança? Que infelizmente são pessoas que desenvolveram diversos tipos de prejuízos no decorrer da sua vida. Desenvolveram diversos traumas emocionais profundos e que atrapalharam as suas vidas, e arrisco-me a dizer que, em alguns casos, atrapalha até hoje. Alguém deve estar perguntando, né? Cleiranísia, você sempre fala o que você viveu. Você viveu o luto? Não. Graças a Deus, não. Eu não perdi nenhum familiar próximo a mim na minha infância e na minha adolescência. Mas o que eu tenho feito é observado a vida daqueles que perderam. Eu observo a vida de familiares meus
que perderam ou o pai ou a mãe na infância. Eu observo ex-alunos meus que perderam o pai ou a mãe também na infância. Eu observo as pessoas ao meu redor, ex-alunos que chegam até mim e me contam episódios de coisas que já aconteceram na vida deles e que eu sei que é consequência de um luto na infância. Por isso, eu resolvi parar um pouquinho do meu tempo e gravar esse vídeo para você. Talvez você, assim como eu, não tenha passado pelo luto na sua infância e na sua adolescência. Mas talvez você, assim como eu, você conhece alguém que atravessou esse momento difícil. Talvez, assim como eu, você conhece alguém que atravessou pelo luto de um ente querido quando era criança ou quando era adolescente e que até hoje está acorrentado no passado, precisando urgentemente se libertar desses traumas. Caso você conheça alguém que tenha perdido alguém na infância ou na adolescência, por favor, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Acredito eu que você estará ajudando bastante. Você sabia que uma criança até os 4 anos de idade, quando ela perde ou o pai ou a mãe, ela não tem essa concepção de perda formada dentro dela e essa criança, se não for devidamente orientada, ela vai esperar que esse pai ou essa mãe volte. Porque essa criança, até os 4 anos, ela não vai ter a noção do que é morte. Na cabeça dela, ela não tem isso formado. Então, esse é o momento de estarmos atentos. O que é que as crianças hoje em dia estão ouvindo quando perdem o pai ou a mãe? Nós temos que ter cuidado com o que falamos para essa criança. Uma das formas mais corretas de se dizer isso é falando a verdade. Falando que existe a morte, que a pessoa infelizmente faleceu. É não inventar que a pessoa virou uma estrela e foi para o céu. Isso só vai prejudicar a criança, porque isso vai despertar nela aquele sentimento de espera. Ela vai querer esperar então que esse ente querido volte. Por isso, o cuidado em que devemos ter ao anunciarmos a morte de alguém para uma criança. Devemos ter um cuidado redobrado com isso. Estudos recentes revelam que crianças de 5 a 10 anos já conseguem entender esse processo da morte, mas afirma também que essas crianças, geralmente na cabeça delas, isso só irá acontecer nas outras famílias e com pessoas desconhecidas. Na cabecinha delas, isso não pode chegar até a casa delas. Na mente delas, elas vão pensar que isso só vai acontecer com outras pessoas. O fato é que quando um ente querido passa a fazer falta na vida de uma criança e de um adolescente, uma série de outros prejuízos se acarretarão à vida dessa pessoa. Saiba que quando uma criança ou um adolescente ele passa pelo luto de um ente querido, uma sequência de coisas podem acontecer na vida dessa pessoa. E geralmente as reações mais comuns diante de uma perda começam a ser justamente uma tristeza profunda devido à perda e à falta que esse ente querido está fazendo na vida dessa criança. Geralmente ela poderá desenvolver também uma irritabilidade. Essa irritabilidade geralmente vai ser justamente com quem está mais próximo. Ela tende a descontar a irritabilidade nas pessoas mais próximas. Alguns desenvolvem a agressividade. São crianças que vão passar a ter atitudes agressivas,
agressivas com outras pessoas, com animais e até mesmo com seus brinquedos. Essa agressividade, ela pode migrar para uma violência. Essa tristeza, essa irritabilidade, essa agressividade podem culminar numa violência física contra uma outra pessoa. Porque aquela criança, naquele momento, ela não está sabendo lidar com aquela dor. E essa é uma forma que ela vai encontrar de extravasar a dor dela. É comum algumas crianças começarem a desenvolver pesadelos frequentes. Esses pesadelos podem começar a partir do episódio da morte do ente querido na vida dessa criança ou adolescente. Com esse luto dessa criança ou adolescente, é comum acontecer também um retrocesso na vida dessa criança. Como assim, Cleiranize? Que retrocesso é esse? Por exemplo, se antes ela já estava fazendo algumas coisas típicas da idade dela, ela regride no tempo e volta a fazer coisas que ela já não fazia mais. Por exemplo, se essa criança tem 6 anos de idade e antes disso ela não fazia xixi na cama, pode ser que ocorra dela voltar a fazer. Esse é um dos retrocessos que podem acontecer na vida dessa criança, prejudicando-a profundamente. Essa criança enlutada poderá desenvolver um medo excessivo do escuro, um medo tão excessivo, tão exagerado, que ela vai começar a ter pânico e pavor quando estiver no escuro. Além desse pânico e desse pavor de ficar no escuro, geralmente essa pessoa também vai ser aquela pessoa que, quando adulta, vai ter medo de ficar sozinha. Geralmente ela vai ter muita dificuldade para ficar sozinha e principalmente em ambientes escuros. Uma outra reação muito comum em crianças que perdem entes queridos é justamente o fato de começarem a se isolar do mundo. Geralmente elas tendem a ter o convívio social delas afetado. Muitas dessas crianças, não todas, muitas desenvolverão o episódio de solidão. Muitas delas vão começar a trancar no seu próprio mundo e vão se afastar de algumas pessoas. Uma outra reação muito comum diante de perda de pessoas queridas, o pai ou a mãe, é justamente a criança desenvolver o luto patológico. Esse luto patológico é justamente a perda do interesse dessa criança em coisas que ela gostava antes. Por exemplo, antes ela adorava socializar com outras crianças, brincar, e agora ela já não faz mais isso. Ou seja, ela deixou de fazer uma das coisas que ela gostava muito de fazer. Geralmente é comum essa criança perder também o apetite. Isso geralmente acontece. A criança com luto patológico, ela geralmente se irrita quando as outras pessoas tocam no assunto ou no nome da pessoa falecida. Geralmente elas costumam ficar muito irritadas com pessoas que estão falando naquela pessoa que já faleceu. Ou o contrário, essa criança mesmo pode começar a falar exageradamente do ente querido que ela perdeu. É aquela criança que está sempre falando naquela pessoa que já partiu. Tudo isso configura o luto patológico. Dentre todos os aspectos mais observados em crianças que perderam seus entes queridos, está justamente a negação, a agressividade e a culpa. Esses 3 sentimentos devem ser observados de perto.
Deve-se observar se a criança ou o adolescente está em fase de negação, que é quando ele vai negar que aquilo está acontecendo na vida dele e ele vai fantasiar que aquele adulto só está viajando e que logo ele volta. Aquela criança pode entrar em estado de negação, o que no futuro pode desencadear um prejuízo grande na vida dessa pessoa. Assim como também o sentimento de agressividade. Pode ser que essa criança se torne uma pessoa mais agressiva e carregue essa agressividade dela da infância até a vida adulta e, óbvio, acarretando inúmeros prejuízos na vida dela. O último dos 3 sentimentos, mas não menos importante, é o sentimento de culpa. Muitas crianças e adolescentes, eles costumam sentir uma certa culpa pelo ente querido ter falecido. É óbvio que eu não estou falando de todos, eu estou falando de alguns. E esses poucos que vão desenvolver esse sentimento de culpa pela perda do ente querido, futuramente vai precisar de um acompanhamento para que ele se desfaça dessa culpa toda. Uma culpa, uma agressividade, um estado de negação, que são sentimentos altamente prejudiciais na vida de qualquer pessoa, principalmente na vida de uma criança que acabou de perder um pai ou uma mãe e que pode sim carregar isso para a vida adulta dele, trazendo consequentemente inúmeros prejuízos para a vida adulta dele. Caso essa criança que perdeu um pai ou uma mãe e não conseguir lidar com essas dores do luto, ela pode infelizmente carregar isso para a vida adulta dela, que trará junto da vida adulta dela inúmeros problemas. Podem ser problemas de todas as ordens, problemas principalmente que vão se transformar em verdadeiros traumas de infância e que esse adulto vai ter que lidar em idade adulta com um trauma que talvez ele pense até que já superou. Mas se ele tem esse trauma é porque infelizmente não foi superado. E essa pessoa adulta que perdeu uma mãe ou um pai quando criança, hoje adulto já, independente de idade. Existem pessoas que estão com 30 anos e que não superaram, desenvolveram traumas da infância. Assim como existem pessoas de 50 anos que também não conseguiram ainda superar esses traumas. E digo mais, eu conheço pessoas de 70 anos que ainda não conseguiram se desfazer desses traumas da infância. Por isso é que eu sempre peço aqui para vocês ficarem atentos às informações que eu trago, porque muita coisa que acontece na nossa vida adulta, às vezes é um respingo do que aconteceu na nossa infância. Você deve estar se perguntando, Cleiranísia, mas que tipo de trauma que esse adulto pode carregar na vida dele em decorrência do luto lá na infância? Eu vou dar aqui uma série de traumas que podem acontecer na vida de uma pessoa adulta, mas que é consequência de traumas da infância e relacionados ao luto. Por exemplo, ela pode ser hoje, na vida adulta, uma pessoa propensa ao fracasso escolar. Sabe aquele adulto hoje que não conseguiu se desenvolver totalmente na escola ou na faculdade? Até hoje ele sente esse bloqueio? Pois é, pode ser uma consequência de trauma lá da infância relacionada ao luto que essa criança passou. E isso pode ter desenvolvido nela um fracasso escolar. Um outro exemplo, o qual eu falei nos vídeos anteriores, inclusive, é que essa pessoa adulta hoje, ela pode ter desenvolvido
um complexo de inferioridade muito grande, porque está ligado ao trauma do passado dele, principalmente o trauma de infância. E aqui eu estou falando sempre referente ao luto, à perca de um ente querido, um pai ou uma mãe principalmente. Essa pessoa, quando criança, que perdeu seu pai ou a sua mãe, ela pode estar sim propensa ao fracasso escolar ou ela pode estar sim propensa a um complexo de inferioridade na vida adulta dela, inclusive. Um outro grande exemplo é a pessoa ser extremamente insegura. É aquela pessoa que tornou-se um adulto inseguro e às vezes até se sente incapaz de resolver os problemas emocionais e até profissionais, problemas familiares que ele vê como um verdadeiro bicho de 7 cabeças, porque ele se tornou um adulto totalmente inseguro e ele se sente incapaz de encarar os problemas de frente. Um outro exemplo é que essa pessoa pode ter se tornado um adulto solitário que migrou para uma solidão devido a um evento traumático na infância dele, em decorrência do luto, da perda de uma mãe ou de um pai. E isso trouxe prejuízos na vida adulta dele. Talvez hoje ele seja uma pessoa que fica mais isolado, é uma pessoa solitária que desenvolveu uma solidão em decorrência dos traumas da infância. Um outro grande exemplo é o adulto que desenvolve alguns tipos específicos de ansiedade. Eu vou dar aqui 3 exemplos. A fobia por algo específico, o ataque de pânico e o estresse pós-traumático. São 3 tipos de ansiedade que poderão prejudicar muito a vida desse adulto que está sofrendo hoje em decorrência da perda de um ente querido na infância. Cleiranísia, mas que tipo de ansiedade é essa que você falou da fobia? É aquela pessoa que toma medo de algo específico. Geralmente ela vai desenvolver algum tipo de medo por algo específico. Exemplos, existem pessoas que têm medo de pessoas mortas. Eu falo isso porque eu desenvolvi esse medo, eu levei anos da minha vida para perdê-lo. Cleiranísia, mas você não disse que não perdeu nenhum ente querido? Não, não perdi, mas eu adquiri a fobia por algo específico. E essa era uma das coisas às quais eu tinha muito medo. Você já reparou que é comum ter adultos hoje que têm medo de coisas até mesmo bobas para alguns? Vou citar 3 exemplos bem bobos para muita gente, mas que são muito sérios na vida de alguns adultos que desenvolveram traumas emocionais devido ao sofrimento dele na infância. Exemplo, medo, pavor de aranhas, medo, pavor de ratos, baratas. Já viu aquelas pessoas que têm medo de lagartas, de corós? Aqui em Goiás a gente fala coró, né? Tem pessoal aí de outros estados que me ouvem, então o coró aqui no estado de Goiás é lagarta. Né? Vocês em outros estados conhecem como lagarta. Aqui em Goiás é comum nós goianos falarmos de corós, né? Que são as lagartas. E tem muita gente por aí que tem um medo profundo dessas lagartas, ratos, sapos, defuntos, aranhas, e que são medos inexplicáveis, são fobias inexplicáveis que surgem a partir de um evento traumático, por exemplo. Já o ataque de pânico é quando aquela pessoa já está em fase adulta, ela já está na idade adulta dela e do nada ela começa a sentir mal, dá sudorese, começa a suar,
começa a passar mal, da taquicardia, ela sente o coração dela altamente acelerado, ela sente até vontade de vomitar, ela sente um medo paralisante, que é o chamado ataque de pânico. E isso é do nada. Às vezes a pessoa está andando na rua e começa a ter uma crise de ataque de pânico. Já o terceiro tipo de ansiedade ao qual me referi, que é o estresse pós-traumático, ele é justamente aquele estresse, algo profundo que marcou profundamente a vida daquela criança. Talvez essa criança tenha passado uma dor horrível, tanto em decorrência do ente querido que ela perdeu, como o pós-morte. Como foi a vida dessa criança após a morte da mãe, após a morte do pai. É tudo que ela sofreu durante o luto e o que ela sentiu após. Tudo isso é cumulativo, vai acumulando, e esse adulto futuro poderá sim, infelizmente, desenvolver um estresse pós-traumático justamente por causa de um evento que aconteceu na infância dele, ao qual estou me referindo, que é o luto de um pai ou de uma mãe. E algo que ocorreu profundo nessa criança e que hoje atrapalha e muito a vida desse adulto. Um outro exemplo é justamente o adulto hoje que começa a perder a alegria dele e começa a ficar depressivo. Você já ouviu falar, por exemplo, fulano estava tão bem, do nada entrou em depressão. Gente, ninguém entra em depressão do nada. Tudo existe um porquê e tudo existe um motivo. Geralmente essa pessoa que você vê hoje na vida adulta e que aparentemente você olha para a vida dela, está tudo normal e essa pessoa entrou numa depressão, pode ser, eu não estou afirmando que é, porque a depressão existem várias ramificações diferentes. Ela pode ser inclusive biológica. O que eu estou querendo dizer é que essa depressão pode se manifestar em idade adulta. Quando criança, ela perdeu um ente querido, ela sofreu aquele luto, não conseguiu lidar muito bem com aquilo e foi levando a vida dele. Hoje ele é um adulto, mas ele é um adulto traumatizado. Ele é um adulto com as emoções abaladas e que começa a perder a alegria de viver e entra numa depressão. E isso é muito sério. A depressão é uma doença séria e que pode levar à morte. Cleiranize, que exagero, depressão não mata ninguém. Mata sim. A depressão, por exemplo, ela pode fazer com que uma pessoa tente o suicídio. Geralmente, pessoas que tentam suicídio, a maioria delas, não são todas. Existem pessoas que se suicidam por outros motivos, mas a maioria dos suicidas só se suicidam porque sofrem de uma depressão. Então a depressão ela tem que ser tratada. Para uma depressão existe tratamento. E quem é adulto hoje está percebendo que precisa sim de tratamento, por favor, busque ajuda o mais rápido possível. O quanto antes você buscar ajuda, mais rápido você vai sair desse quadro. Cleiranísia, mas como curar o trauma do luto já na vida adulta? Eu vou dar aqui alguns exemplos que você pode praticar na sua vida, caso você seja uma pessoa que enfrentou o luto na sua infância e percebeu que não superou. Eu vou dar aqui algumas dicas para você fazer que com certeza irão te ajudar. Uma das dicas é justamente a pessoa identificar quais são os traumas e quais são as sequelas desses traumas que ficaram na vida delas. Às vezes são traumas, aliás, muito possivelmente são traumas que ocorreram na infância dessa criança
e que esse adulto hoje não está sabendo lidar com esses traumas e com as sequelas desses traumas. Então, a primeira dica é identificar quais são os traumas e quais foram as sequelas que ficaram. Uma segunda dica é, por acaso, se você hoje, adulto, sofre com traumas da infância relacionados ao luto e que você não conseguiu superar, saiba reconhecer que você precisa sim de ajuda. Saiba reconhecer que você vai precisar de alguém para te ajudar. Cleiranísia, mas quem poderá me ajudar? Alguém da família poderá te ouvir. Só o fato da pessoa te ouvir e te estender um abraço amigo já é uma forma de ajudar. Cleiranísia, eu quero uma forma mais rápida e mais eficaz. Busque ajuda psicológica. A psicoterapia poderá ajudar quem está passando por esse evento traumático a superá-lo bem mais rápido. A psicoterapia é uma ferramenta poderosa e que deve ser usada. Outra dica é manter as boas lembranças daquela pessoa que já se foi. Então, cultive boas lembranças daquele ente querido que partiu. Se foi a sua mãe, se foi o seu pai, tente buscar na sua memória as boas lembranças dessa pessoa. Tenta buscar as boas lembranças que você tem com a sua mãe ou com seu pai. Ah, Cleiranísia, mas quando eu perdi minha mãe ou meu pai, eu era muito pequena e eu não me lembro realmente de ter lembranças boas. Quando for assim, converse com seus familiares que tinham um contato mais próximo desse ente querido que faleceu. Busque ter memórias boas a respeito da pessoa que você perdeu. Procure saber com outros familiares de coisas engraçadas, de fatos alegres, divertidos, de alguma coisa que aquela pessoa fazia bem. Só o fato de você ouvir isso vai te ajudar bastante, vai te fortalecer. Se você se lembra de alguma coisa, cultive essas memórias boas e positivas. Essas memórias boas e positivas vão te ajudar a superar e a continuar com a sua vida. Cultive essas memórias, não as delete. Cultive-as, guarde-as com você. Você sabia que as boas lembranças, elas têm o poder de cura na vida de uma pessoa traumatizada? Você sabia disso? Olha só, as boas lembranças têm o poder de cura. Então vamos cultivar as boas lembranças. As boas lembranças é que vão fazer com que a gente fique mais animado para enfrentar a vida lá fora. Meus queridos, eu não sei, sinceramente eu não sei o que é que você teve que passar na sua vida. Eu não sei quem você perdeu próximo a você. Eu não sei quem você perdeu e que talvez te deixou traumatizado. Saiba que existem alternativas e existem soluções e que você pode sim sair desse quadro. Saiba que dentro de nós existe um ser totalmente livre. Então não permita viver trancado no seu próprio mundo. Lembra lá do vídeo que eu falei, o vídeo Transformação, onde eu uso o exemplo da borboleta? Lembra que ela começa na fase de lagarta e aí ela vai para o casulo. Tem gente que vive eternamente dentro de um casulo, apertado, dolorido, sofrido. Ei, Deus nos criou livres. Esse casulo ele é transitório. Saiba lidar com o casulo e saiba que você vai sair dele. Você vai sair do casulo. Deus nos criou livres. E nós devemos ser pessoas livres, livres de traumas, livres
de coisas ruins que nos aconteceram. Esse casulo, ele vai acabar. Bata suas asas e voe rumo à liberdade como uma linda e perfeita borboleta. Saiba que é totalmente possível você recomeçar a sua vida e ser totalmente feliz. É possível. Para isso, você tem que ir atrás das mudanças necessárias para a sua vida e ir atrás da felicidade, porque ela existe. Você foi criado por Deus, a imagem e semelhança dele, para ser feliz. Então, haja, comece a tomar novas atitudes, novas decisões, comece a agir e a correr atrás da tão sonhada felicidade. Depois que você enfrentar o processo do casulo, saiba que existe liberdade e que você deve ser livre, livre e feliz. Meus queridos, foi um prazer poder contribuir um pouquinho mais na vida de vocês. Quero agradecer imensamente a cada um de vocês que me ouviram até agora. Muito obrigada pelo seu carinho, pelo seu apoio. A você que está aí do outro lado dessa tela, o meu forte abraço. Meu querido, minha querida, minha vontade é te dar um abraço forte e apertado. Sinta-se abraçado por mim. Sinta o conforto do meu abraço aí com você. E principalmente, saiba que há esperança, que dias melhores virão. Você provavelmente, se está me ouvindo, é porque já sofreu muito nessa vida. Mas Deus tem a liberdade para você. Dias melhores virão. Não viva preso no passado. Distancie-se dessa prisão e comece uma nova vida. Fica com Deus.